Olá a todos, pessoal, nesse episódio de hoje do Liardos Tech. Vamos seguir aí falando, né, de tecnologia, de Windows e algumas coisinhas mais, né? Galera, o Windows tá pipocando aí na internet e no site de tecnologia, né? E não tá pipocando muito positivamente não, viu? O Windows não anda muito bem não, viu? É, olha, a coisa não vai muito bem pro lado do Windows não. Com a aposentadoria do Windows 10, o Windows 11 não emplaca, né? Não conseguiu emplacar, seja porque as pessoas não estão afim de usar aquilo que o Windows 11 está querendo que elas usem, né? Ou seja, porque o sistema em si ele é muito falho, muito bugado e tal, né? Então a coisa não está muito boa para o Windows não. E saiu até uma pesquisa recente que foi publicado no site do Adrenaline, tá? Acho que foi até o site do Adrenaline que publicou, ou teve um outro canal que publicou aí, falando que, ó, foi no Adrenaline mesmo, né? Fim do Windows 10 faz vendas de Macs dispararem. Então, em locais, né? Veja que estamos falando de países onde a galera tem dinheiro, money, la plata, bufunfa, né? Então, que aqui no Brasil o Macintosh não é tão acessível assim não, né? Enfim, é mais complicado, né, Macintosh que no Brasil, pro afegão médio, né, pro cidadão comum. Mas, veja que cresceu a venda de equipamentos, né? As pessoas elas acabaram deixando, tá bom, eu vou largar a mão de Windows e vou para Mac. Descobriram, estão optando por descobrir um novo mundo, né? E, enfim, já é um mundo bem antigo. E talvez elas estejam vendo isso com bons olhos, né? Eu acredito que um fato como esse, que eu acabei de mencionar aqui, que foi tá lá publicado inclusive no Adrenaline, ele esteja muito mais ligado à questão de ser um sistema muito ruim, muito mal elaborado, o Windows 11. Né? Nem o 25H2, parece que o 25H2 foi piorar mais ainda. O Windows 11 como um todo. Né? Então, porque você pode parar para pensar, falar assim, mas, pô, as pessoas não querem usar um novo jeito de ter as coisas no Windows, mas vai para o Macintosh que tem um conceito completamente diferente, né? Totalmente diferente do jeito Windows de ser. Parece estranho, né? Você lê uma notícia, uma nota publicada em algum site renomado de tecnologia, falando que com a aposentadoria do Windows 10 a venda de Macs aumentou. Né? O que leva a pessoa a trocar? Já que se ela quer usar algo diferente, de certo modo, o Windows 11 é um sistema diferente, né? Até bem diferente do que era até o Windows 10, que mantinha a mesma essência em linhas gerais que foi implementada lá no Windows 95. Enfim, a gente vai parar para pensar e faz essa ligação de que isso daí esteja diretamente ligado à questão de ser um sistema mal feito, né? O Windows 11 ser um sistema mal feito, né? Então, não consegui emplacar. E por outro lado também agora tem o Linux, né? Que está ganhando cada vez mais popularidade. E aqui eu vou puxar um outro assunto, que é o seguinte: tem se popularizado, né, no cenário hoje, em meio às pessoas, uma placa-mãe, um computador, né, não é uma placa-mãe não, é um computador, praticamente, né, criado pela ASRock, que inicialmente o foco era a mineração de criptomoeda, mas parece que descobriram que esse kit, ele pode servir muito mais para outros fins
tornando assim algo de baixo custo com extrema potência, né? Com uma potência bastante interessante, que é o tal do AMD BC50, produzido pela ASRock. Ele nada mais é, olha que impressionante, eu vou tentar colocar uma foto aí. Ele nada mais é que um microcomputador que tem a mesma capacidade que um PlayStation 5. Inclusive, quem está trazendo vídeo sobre esse equipamento que está usando, comprou, eu queria ter condições, né? O canal não monetiza. Eu queria ter condições de comprar um desse, um BC50, para poder trazer conteúdo aqui para vocês. Se alguém quiser colaborar aí com o canal, ficarei muito grato. Se quiser mandar um pra gente, inclusive, para a gente poder experimentar e trazer conteúdo para vocês aqui, ficarei muito grato, né? E por que eu parei de falar do Windows e estou adentrando nessa questão desse microcomputador AMD, né, com hardware de PlayStation 5, como a galera está falando, né? Porque ele, basicamente, atualmente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele funciona com Linux. Então, somente isso. Ah, eu não consigo instalar o Windows numa máquina? Instala, mas não tem driver, tá? É um hardware da AMD muito específico que não tem driver, exceto para distribuições Linux, que já é público e notório que quem tem hardwares AMD com Linux está passando na frente da NVIDIA, assim, de uma maneira impressionante. A NVIDIA não é ruim com Linux, tá? Mas ela acabou perdendo muito timing por conta de não abrir muito o seu leque de divisão, como a AMD fez. Isso possibilitou que a AMD ela conseguisse sair na frente nesse ponto, né? Então, assim, está se tornando aí uma nova opção, custo-benefício, barata, muito barata por sinal, que é você comprar um micro PC Ryzen. Não estou considerando aqui a fonte, né? E nem estou considerando um M2 NVMe, que é o slot que ele tem, né? Para você poder conectar. Ele também tem conexão SATA, então não estou considerando aqui unidade de armazenamento. Estou considerando apenas o microcomputador com placa-mãe, processador, uma placa de vídeo potente e memória, já no padrão DDR6, né? Por R$600, R$560, como eu andei encontrando, 500 e poucos reais. Galera, onde que você monta um Ryzen parrudo? E pelo que eu vi as especificações desse BC50, parece que o processador é 12 núcleos e 24 threads, é absurdo. O poder de processamento desse equipamento é absurdo. A GPU gráfica também é absurda. Tanto que a galera bota lá o Basite, coloca o SteamOS e tá jogando com uma eficiência até melhor do que talvez tivesse no Windows, dependendo do hardware da pessoa. Aí roda lá Cyberpunk, CS, Go, aquele trem lá, roda Red Dead Redemption, roda coisa pra caramba com eficiência. Até GTA 5. A galera roda fluidamente naquele equipamento. Um negócio que do tamanho, deixa eu ver aqui, como é que eu posso comparar isso? É no tamanho de uma caixinha de som pequena. Não uma caixinha de som, uma soundbar, vamos dizer assim, uma soundbar mais gordinha. É pequeno, não é nada grande não, devo ter colocado uma foto aí pra vocês. Ou seja, você faz já tem até projeto de case para você poder imprimir na impressora 3D. Você tem um baita de um computador. Ele requer uma fonte boa, tá, de qualidade, mas também você não precisa botar uma fonte de 1000 watts, mas ele requer uma fonte que tenha qualidade, que tenha uma boa estabilidade, tá, para funcionar, porque ele tem um consumo um pouquinho elevado, tá? Mas uma máquina gamer vai ter um consumo um pouquinho mais elevado, né? Então você tem que já, notadamente, ter uma fonte de boa qualidade.
no seu PC gamer. Mas também não precisa ser uma fonte que vai encarecer os olhos da cara. Uma MSI Mag, pelo que eu vi, igual a que eu tenho, que não é uma fonte cara, não é uma fonte, é uma fonte bem interessante pelo que ela entrega e pelo que normalmente você consegue achar aí. Ainda mais se você conseguir cupom de desconto e pegar promoções, como foi o caso que eu peguei a minha, uma MSI Mag a 650BN, impulso aí de boa. Né? E você tem ainda um fator vantajoso que você tem tudo num hardware só, uma casezinha impressa na impressora 3D, você tem uma baita de uma placa, um baita de um PC gamer que vai te entregar aí uma potência abissal rodando Linux. Então essas coisas, eu falei disso aqui agora, porque isso favorece muito, né? As pessoas a verem que existem opções de sistemas operacionais, né, que podem tranquilamente substituir o Windows 10 sem que você tenha que usar o Windows 11. Né? Olha que interessante. Isso acaba favorecendo, porque acaba favorecendo a utilização nos rankings, mostrando que mais pessoas estão utilizando o Linux, que a partir do momento que pessoas que têm um foco, então um PC capaz de jogar bem aqueles jogos pesados atuais, né? Descobrem que você pode comprar aí, com menos de R$ 600, um micro computador gamer Full AMD, que vai rodar jogos perfeitamente, né, sem problemas. Com um detalhe que não funciona, não vai funcionar no Windows porque não tem driver, mas você consegue fazer isso com uma distribuição Linux se você não tem nem que pagar para adquirir ela. E uma boa distribuição Linux vai funcionar muito bem, obrigado, né? Porque geralmente elas acabam entregando muita potência e você já tem um hardware potente utilizando um sistema que consome pouco, que exige pouco. Você vai ter um sistema bastante fluido para você poder rodar jogo. Ou seja, como eu já falei outras vezes, a maior parte do recurso que você tem disponível vai ficar disponível para o jogo. Então você vai conseguir ter mais FPS, você vai conseguir ter uma fluidez muito melhor, dependendo do monitor que você estiver utilizando, da quantidade de hertz que ele tem, tudo. Dependendo do mouse, do teclado que você utiliza, você vai ter uma experiência muito boa, né? Para não dizer fantástica, mas você vai ter uma experiência muito boa numa situação dessa. Né? Então, isso acaba favorecendo que as pessoas comecem a ver Linux de outra forma. Eu até vi um vídeo recente, né? Eu sigo um canal chamado Coisa de Nerd, alguma coisa assim. E o rapaz lá, ele acabou indo pro Linux, né? Mas ele fez um vídeo há uns dias atrás que ele estava falando das dificuldades enfrentadas por ele no Linux. Só que às vezes, pessoal, se a gente como produtor de conteúdo não tomar cuidado da maneira como nós falamos, né, a gente pode acabar passando uma sensação de que talvez não é exatamente aquilo que a gente gostaria que fosse. Pode ser que né, faça algum sentido, mas não é bem assim. E hoje em dia não é complicado você fazer usabilidade, você utilizar o Linux no seu dia a dia para fazer tarefas que você fazia no Windows de maneira simples. Né? E eu achei interessante que também, alguns dias depois, eu vi um vídeo do próprio Diolinux, onde o Jonathan estava fazendo um react, né, desse vídeo desse canal que eu citei, que é muito interessante, né? Todos os dois canais são ótimos, sou inscrito, gosto pra caramba, recomendo. Né? Então, ele estava fazendo esse react e estava contrapondo algumas coisas. E aí ele estava até na chamada do vídeo, estava assim, ele precisa de mim, né? Porque ele mostrou na prática que alguns empecilhos ou entraves, né, como queiram colocar, que o produtor de conteúdo lá do outro canal acabou tendo na utilização de Linux plenamente no seu dia a dia, talvez seja pelo fato dele não estar habituado àquilo.
e não tenha conseguido encontrar um jeito mais direto de tornar aquilo ali utilizável, mas o que eu quero mostrar com isso é que o próprio Jonathan ele mostrou na prática que aquilo ali era fácil de ser solucionado, né? Inclusive, galera, eu tenho o DaVinci, um dos grandes questionamentos que alguns fazem por conta de utilização de Linux no dia a dia é para a questão de edição de vídeo, né? Hoje em dia é público e notório, né, que se vocês forem pensar bem, Vegas e Adobe Premiere não funcionam no Linux, né? Exceto o Adobe Photoshop, que eu consegui rodar o CC 2018, que funciona muito bem, obrigado, e ele me atende perfeitamente bem, né? Tá, beleza. Então, qual seria uma alternativa para um editor de vídeo profissional no Linux? O DaVinci Resolve, que é multiplataforma, né? E é certo que algumas pessoas podem estar enfrentando algum detalhe na utilização do DaVinci Resolve. E, a bem da verdade, o DaVinci Resolve está até muito facilitado para instalar no Linux, porque ele vem com um instalador igual no Windows. O lance, que até o Jonathan do Diolinux, né, ele até comentou, é que a Blackmagic poderia aprimorar esse instalador do DaVinci Resolve no Linux, porque você ainda acaba se esbarrando em alguns momentos com a falta de dependências, né? Às vezes o seu sistema falta algumas dependências, que no caso de instaladores Windows, MSI principalmente, isso já foi meio que entendido que o próprio instalador ele busca se faltar dependência. Então, por exemplo, se eu vou instalar alguma coisa no Windows que precisa do Visual Basic Redistributable, alguma versão que no meu sistema não tem, ou um C++, alguma coisa que o meu sistema não tem, o Microsoft Net Framework, alguma coisa assim, hoje em dia os instaladores eles já meio que buscam isso automaticamente, já fazem essa instalação, sem a necessidade de eu ter que ficar indo fazer manualmente, ou diretamente, né? Ele não avisa só, olha, está faltando Net Framework tal, não. Ele já meio que providencia ali aquela dependência que está faltando para que a aplicação tenha um funcionamento pleno. No caso do instalador do DaVinci Resolve para Linux, ainda tem esse detalhe de que ele avisa que faltam algumas dependências, entretanto, ele não faz a resolução disso de maneira automatizada, nem te dá a opção de você fazer isso por ali mesmo, né? Olha, preciso dessas dependências aqui, vamos baixar? Não. Até porque, pessoal, infelizmente, né, e aí eu tenho uma coisa que eu tenho que concordar, que acontece muito no ambiente Linux, é que há distribuições e distribuições. E hoje a gente tem 3 bases muito comuns e consolidadas de Linux, né? Tem Linux baseados em Ubuntu, que teve a sua origem no Debian, então é o Ubuntu Debian, né? Tem Linux que são tem distribuições Linux baseadas no Debian Ubuntu. Vou colocar nessa ordem mesmo, que o Ubuntu veio depois do Debian, né? Tem distribuições que são baseadas no Arch Linux, né? Que é Arch Manjaro, né? O Manjaro veio depois do Arch Linux. Então muda um pouco a maneira de você fazer algumas pequenas coisas, tá? Em linhas gerais, a usabilidade para o usuário de desktop é basicamente a mesma. Você tem hoje um repositório de aplicações, igual a loja do Windows, que você vai lá, clica, baixa as coisas, pega as coisas sem problema nenhum, apenas um clique, bota a senha, mais um clique, talvez no máximo 2 cliques, e você já tem a aplicação instalada ali funcionando, pronta para uso, né? Então, está tudo muito simplificado, igual você tem na loja do Windows. Você vai lá, escolhe lá o que você quer, clica, manda baixar e pronto. A diferença é que no Linux você tem a segurança de que ele vai pedir sua senha e só vai fazer a instalação ou modificação no sistema se você autorizar. A loja do Windows não, qualquer porcaria que você clicar lá, se tiver mais porcaria embutida, vai vir junto e lascou, né? Então, tem essas diferenças, mas hoje em dia,
Independente da distribuição que você escolha, ela tendo uma loja de aplicação se torna tudo muito mais fácil. Porém, pessoal, no caso, eu estou mencionando isso porque no caso da questão dessas dependências, por exemplo, que o DaVinci Resolve às vezes pode precisar porque o seu sistema não tem, caso ele não tenha, você vai ter que, o jeito mais direto de você conseguir essas dependências é via terminal. E aí muda um pouco o jeito de você pegar as coisas via terminal, né? Em distribuições baseadas no Debian Ubuntu, você tem comandos mais simples, né? Como sudo, apt install, né? apt install, apt get, você tem esses comandos. Já em distribuições baseadas no Arch Manjaro, que é o caso do Steam OS, tá? O Steam OS é baseado no Arch Linux. Muda um pouco o comando, você tem que usar Pacman e outra coisa. Eu acredito, talvez, eu não fiz esse teste ainda. Eu tenho o DaVinci Resolve aqui, mas ele não está instalado. Eu vou até instalar ele aqui para ver isso. Mas eu acredito. Gente, eu reinstalei o Linux, tá? Tem um vídeo aí de 5 horas em que eu configuro o Linux inteiro, uma live, tá? Que eu configurei meu Big Linux inteiro. Então eu não coloquei o DaVinci dessa vez. Pode ser que se ele pedir as dependências eu vou verificar. Mas eu não sei se eu digitando da mesma maneira que eu digito numa distro baseada no Ubuntu Debian, sudo install e espaço, coloco lá a dependência que ele está precisando e aperte Enter, ele vai providenciar essa dependência. No caso do meu Big Linux, que é baseado no Manjaro Arch, que é baseado no Arch Linux, eu colocar ali o comando pacman install, mas eu vou fazer isso para testar depois, tá? Mas só muda mesmo a questão do gatilho que você vai fazer aquele start no terminal. Então é só esses detalhes que precisa se atentar, mas em linhas gerais não tem nada de outro mundo, não é o fim do mundo para você utilizar Linux, né? E caso você vai instalar uma aplicação que vem com um instalador, que instala da mesma maneira que no Windows, né? Ele dizer que você precisar instalar dependências que, infelizmente, no momento que eu estou gravando, a desenvolvedora não disponibilizou um instalador que venha com essa opção já de buscar essas dependências por ele mesmo, né? Então você vai ter que fazer isso via terminal e pode ser que aí a diferença fique no detalhe, né? Fique na questão do gatilho, do comando que você vai utilizar. O Ubuntu Debian né, ou melhor dizendo, Debian Ubuntu, né, e outros para baixo aí baseado neles, você vai usar o comando sudo, espaço apt, espaço install e a biblioteca que ele está precisando ali, a dependência que ele está precisando para concluir a instalação, e maravilha, dá Enter, digita a sua senha e seja feliz, ele vai fazer tudo sozinho, vai instalar e deixar pronto lá. Feito, instalou as dependências que estiver faltando, você vai. O que pode ser um pouquinho chato numa situação dessa é que você tem que executar o executável mais de uma vez. Tá? Ele também, esse é outro ponto. Pelo que eu percebi, ele não traz todas as dependências que está faltando numa única listagem. Ele vai trazendo por cada vez que você clique no instalador, né? Deu duplo clique lá e ele tenta instalar, se ele der falta de coisa, ele vai dando assim, digamos assim, ele vai dando em partes, né? Ele não traz uma ali, olha, eu preciso disso, disso. Não, ele não traz. Pode ser que na internet você encontre aí um site que já tenha listado as dependências para que você já pegue todas e já coloque antes de clicar no instalador e já tenha certeza que está tudo ali. Você já clique uma vez só no instalador, próximo, instalou. E é só executar depois e ser feliz igual no Windows, tá? Então pode ser que tem esses detalhes, né? Pode ser que a aplicação que você esteja instalando, mas já está se tornando muito comum esses autos instaladores no Linux. Eu tenho uma aplicação, um visualizador de Second Life, que é o CoolVLC Viewer, o CoolVL Viewer, né? Que ele já tem um autoinstalador, um .run, que é igual um MSI, ou um .exe, né? Um .exec. Simplesmente eu clico nele e instalo o VLC, o CoolVL Viewer em qualquer lugar. Qualquer distribuição Linux eu consigo instalar o CoolVL Viewer. Né? Seja
Antix Linux, seja em outra coisa, eu consigo instalar o CoolView porque eu tenho um instalador, que eu pego lá no site do desenvolvedor, do visualizador, e eu instalo e ele funciona. Que é coisa mais prática que isso, né? Tá ficando igual o Windows, né? Agora, aí, pessoal, para caminhar para os finalmente aqui, que esse vídeo já está imenso, já está caminhando para meia hora de vídeo, né? É como eu falei, né? O Windows anda aí na boca do povo, no noticiário, mas não de forma muito positiva, não, né? Já falei da questão do aumento de pessoas indo para Mac, né? Linux e tal. E é o seguinte, pessoal. A Microsoft já andou aí soltando alguma coisa referente à próxima grande atualização do Windows, ou seja, nem mal saiu a 25H2 e já está se falando no 26H1. E como tudo nessa vida atualmente caiu na rede é peixe, né, com muita facilidade, parece que já andaram vazando algumas coisas aí referente ao Windows 11 26H1, né? Deixando mais as claras que a Microsoft esteja trabalhando já no Windows 11 26H1, afinal de contas hoje acabou. Estamos adentrando em dezembro aí, daqui a pouco já era, né? E já houve até uma menção pela própria Microsoft a nova versão do sistema, por ela mesma, né? Logo no último update que ele recebeu para uma correção de um bug, como de costume. Ou seja, o Windows é tão bem feito que tem problema. Ah, mas está na fase de desenvolvimento. Mas tem problema. E pior que depois de pronto ainda continua tendo problema. E aparecem novos problemas. Pior ainda, né? Além dos que já tinha, que eles não conseguem resolver. E aí é nessas horas que aparece bug é que você começa a descobrir outras coisas mais, né? Além do que você já sabia. Não demorou muito para que entusiastas curiosos descobrissem que um corretivo que andou sendo oferecido pela Microsoft aí recentemente trouxe a seguinte, está trazendo, né, a seguinte linha de código: supporter do Windows 11, Windows underline 11 underline 0 underline 26 H1 underline only Windows 11, version 26 H1. Sinais aí de que já se trabalha, né? Afinal de contas, o tempo está passando mais rápido, o ano já acabou. Mal começou 2025, já estamos em 2026, daqui a pouco está acabando 2026. Impressionante como está tudo assim, ó. Parece que o tempo acelerou de uma velocidade que é impressionante. E bom, também há aí indicativos de que essa 26H1 pode não ser para todos os usuários. Tá? E aí? Né? Com cada vez mais imposições da Microsoft, pode ser que, tentando forçar ainda mais que você tenha um Copilot PC, né, ou compre algum equipamento novo, por mais ridículo que ele seja, por conta do custo muito barato. Estou falando para cenários igual o nosso aqui do Brasil, onde está tudo às caras, né? Está cada vez pior a situação econômica do país. Ele já vem com o Windows 11 instalado, né? Então, pode ser que a Microsoft ela comece a engrossar ainda mais. Pode ser que o meu i5 de quarta geração, eu nem sei se ele atualizou para o 25H2, né? Não faço a menor ideia. Ele andou fazendo umas atualizações aí, porque eu andei entrando nele aí esses dias, né? Só para ver como é que tava mesmo, né? Tirar um pouco do pó, já que faz um tempão que eu não entro no Windows 11, né? Eu andei dando uma entradinha de leves aí nele. Andou fazendo atualizações, como de costume, porque como eu não entro nele, tem atualização a dar com o rodo. Enfim, eu não sei se ele tá, e agora também não vou olhar, porque eu não estou no
o Windows 11, tá? Eu estou no Linux, que é o que eu uso no meu dia a dia. Então, eu não vou parar o vídeo, parar de gravar. Pode ser que depois, na hora que eu estiver editando, se eu tiver paciência de entrar no Windows 11, eu verifique se a minha versão já está com a 25H2. Mas pode ser que, por conta dessas imposições cada vez maiores da Microsoft, ela me impeça de progredir utilizando o Windows 11. Né? E eu fico limitado ali só na 24H2 e tá bom, obrigado, tchau, obrigado, né? Você não tem um equipamento plenamente elegível, então eu não quero que você continue usando mais o Windows. Né? É basicamente isso que a gente pode entender que a Microsoft está dizendo. Ou você compra um computador que rode do jeito que eu quero, ou você não vai mais poder usar o Windows. Eu não estou nem aí. Estou muito bem obrigado usando Linux. Então, que diferença faz para mim? Né? Usar ou não usar o Windows? Nenhuma. E eu tenho licença do Windows. Né? Alguém pode pensar assim, mas está desperdiçando uma licença. Já tem muito tempo que eu tenho essa licença. Nunca deixei de ter o Windows instalado no meu desktop. No meu notebook, sim, eu pouco me importo. Meus notebooks têm seriais próprios, né? Os que eu tive, os que eu tive ultimamente. O que eu tenho ultimamente, melhor dizendo. Né? O que eu tive, o que eu tenho, enfim. Ele tem serial próprio do Windows, então, para mim, tanto faz, tanto fez tá utilizando o Windows ali, porque eu não vou perder licença nenhuma, nem tenho que adquirir licença, porque ele já tem. E eu uso o Linux lá e tá muito bem, obrigado. Né? Mas eu mantenho o Windows instalado no meu desktop, para fazer conteúdo, para ver como é que tá e coisa e tal. Minha licença tá ali, ativa, né, vinculada à minha conta Microsoft. E assim vai seguindo. Muito bem, obrigado. Olha só, galera. E acabo de ver uma coisa aqui interessante que acabou de apitar aqui para mim. Ó. Bug no Windows 11 impede que o gerenciador de tarefas seja fechado. Né? Impressionante. É cada coisa, é cada bizarrice. Que, olha, galera, deixa eu compartilhar um negócio com vocês aqui, impressionante. Eu jogo GTA San Andreas, vocês sabem, tem live aí no canal, tem vídeos, tem shorts e o escambau. A versão que eu utilizo é uma versão antigaça. Antigaça. Né? Claro que a minha tá com veículos modificados, alguns personagens, eu tô modificando ela aos poucos. Porque ela é bem antiga, tá? É uma versão instalada, inclusive. Né? E ela sempre apresentou um problema no Windows, sempre. Desde que eu tenho essa versão, de que ela congelava, se ela não fechasse por completo, sozinha, ela travava o sistema do nada. Ficava uma tela preta, ou ficava travada a tela. E eu era obrigado a sair da seção do Windows. Portanto, se eu tivesse com alguma coisa aberta ali sem salvar, podia ser balbal, né? Lascou-se. Então eu era obrigado a sair da seção do Windows e entrar numa nova seção para que fechasse a benção do GTA, porque bugava mouse, eu não conseguia usar, eu não conseguia ver gerenciador de tarefa, nada disso. Né? Isso também, com muito menos frequência, mas muito menos frequência, já aconteceu de deixar o GTA aqui 10 horas aqui aberto no Linux, sabe? Parado ali, os carros rodando na rua, eu parado no meio da rua. E não aconteceu absolutamente nada. Mas já aconteceu uma vez ou outra. Isso é dessa versão que eu tenho, que deve ter algum bug, né? De também acontecer a mesma coisa que acontecia no Windows e até já aconteceu comigo gravando ou fazendo live do GTA San Andreas para vocês. E no Linux eu consigo fechar de maneira fácil, né? A aplicação. Eu não tenho que reiniciar a sessão do sistema inteiro para poder voltar a jogar GTA ou voltar com o sistema. Não, ele fecha. Eu consigo fechar. Eu nunca tive problema com relação a isso. No Windows, não.
né? E outra coisa curiosa também que eu já testei. O meu GTA San Andreas, o mesmo que antes funcionava no Windows 11, quando eu tinha a RX 580, não funciona mais no Windows 11. Eu já testei, reinstalei, não funciona mais no Windows 11. Depois que das últimas atualizações que deve ter ocorrido, talvez, né? E eu ter mudado a minha placa gráfica de uma RX 580 para uma RTX 2060 da NVIDIA. É isso. Então, os bugs assim que dá no Windows, que é muito louco. Aí você vê uma notícia dessa aqui. Bug no Windows 11 impede que o gerenciador de tarefa seja fechado. É muita coisa, assim, sabe? Umas maluquices que no Linux eu não tenho, né? Então, galera, pelo visto, não espere muito por esse tal Windows 11 26H1, tá? Cuidado com esses produtores de conteúdo que ficam romantizando a coisa, beleza? Né? Inclusive falando assim, se você, olha só, se, é o tal do se você quiser baixar, ó, eu fiz assim. Cuidado, muito cuidado. E você, cidadão comum, não utilize versões betas do Windows, né, do programa Insider. Não faça isso, tá? Se um Windows comum já anda bugado, imagina as builds em desenvolvimento. Como não devem estar uma loucura, né? Então, não faça isso, beleza? Tá? Não dá para usar no dia a dia versão Insider, não, porque você pode ter surpresas, tá? Não inventa de querer, eu tô aqui no 25H2, não, eu quero ver esse 26H1. Por incrível que pareça, eu consegui rodar o 25H2 no meu computador cujo processador não é compatível à geração do processador, né? Bom, enfim, se você conseguiu, maravilha, né? Mas fica quieto, não fica inventando moda, não, tá? E cuidado com esses produtores de conteúdo que ficam aí falando demais, né? Romantizando demais a coisa. Enfim, se você quiser experimentar algo novo, opções você tem, né? De baixo custo, ou custo zero praticamente, é Linux. Agora, se você quer algo interessante, diferente, vá para Macintosh. Para nossa realidade é um pouco complicado, né? Essa segunda sugestão. Mas se você se dispor a utilizar o Linux no seu dia a dia, acho que você não vai se arrepender, né? Escolha a distribuição certa, né? E busque a orientação certa, e você não deve se arrepender, né? Acho que você vai ficar muito bem, acho que você vai se sentir até melhor em certo ponto, né? Ficar agradecido. Algo que não buga, que funciona bem e que vai dar um poder para o seu hardware que às vezes você talvez desconhecia da capacidade do seu hardware para rodar aquilo, né? Veja bem, um Ubuntu bonitinho, completão de tudo, pronto para uso, consumindo metade, consumindo menos da metade de um computador com 4 GB de RAM e com baixíssimo consumo de processamento, olha, é nativo, tá? Você não tem que fazer modificação, você não tem que usar nada modificado, não. Eu acho que vale a pena você pensar, não vale, não. Aí, que roda a Microsoft 365, aquela versão Web Desktop, tá? Que roda DaVinci Resolve, né, como editor de vídeo, que roda GTA San Andreas, GTA 4, Flatout 2, Test Drive Unlimited. E colocar na Steam, vai rodar Red Dead Redemption, vai rodar Cyberpunk, vai rodar
CS2 e mais um punhado de coisa. Né? Até SimCity 4, que infelizmente não roda no Windows 10 de maneira normal. Eu descobri que roda normalmente no Linux, se eu fizer a configuração correta no Lutris. Tá? Porque tem um pequeno problema com o SimCity 4, que ele, de fato, quando eu jogava, inclusive, eu não usava o Windows 10, eu acho que nem tinha o Windows 10. E eu até ganhei da minha irmã as mídias, né? Ela me deu os 2 CDs do CD, DVD, não lembro o que era, do SimCity 4 na época. E eu acho que era basicamente o Windows 7 mesmo que eu usava. Eu não me lembro de ter rodado o SimCity 4 no Windows 10. Se você pesquisar aí, vocês vão ver que, de fato, o SimCity 4 não roda no Windows 10. Não sei porquê. Enfim, são só detalhes. Mas já vi que no Linux, pelo Lutris, configurando corretamente, eu consigo rodá-lo fluidamente. Então pode ser que teremos aí gameplay de SimCity 4. Eu amo a série SimCity, né? Enfim, é isso aí, galera. Espero que esse vídeo tenha sido interessante para vocês, né? Um videozinho aí de mais de meia hora. Eu falei que ia editar aí, colocar uma foto aí do AMD B250, mas eu não vou editar não. Eu vou subir o vídeo logo, porque senão eu não consigo colocar vídeo no canal hoje. Que aí tem que editar, e aí o negócio é o seguinte, galera, é que na hora que eu vou editar, eu acabo vendo o vídeo todo, aí eu acabo cortando coisa, acabo pensando assim, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Tá bom, né? Se vocês assistirem esse tempo todo de vídeo que tá aqui no canal, ou seja, 42 minutos de vídeo, já me ajuda aí com a monetização. E me ajuda até eu poder trazer para vocês também quem sabe, né? Num futuro próximo, o AMD PC 250, tem que fazer um mini PC, hein? Um mini super PC gamer. Hein? Meu pai imprime para mim lá na impressora 3D a case. Já tem o projeto, que eu já achei na internet. Já pensou, hein? Seria legal, não? Para mim seria interessantíssimo sair de mostrar a diferença, né? Ter um trambolhão aqui enorme, com uma placa high-end gigantesca, né? Um gabinetão aquário imenso, sendo que tudo que eu faço nesse computador atual, eu consigo fazer com Big Linux, um negócio talvez do tamanho da minha Pulse Presley, ou menor até, não sei, né? Do que a minha... menor ou igual, ou pouca coisa maior que a minha caixa de som Pulse Presley. Já pensou? Quão interessante não seria isso? Né? Assiste o vídeo até o final, que ajuda na monetização. Beleza? É isso aí, galera. Curte, comenta, compartilha. Valeu, falou e foi.